Olá, eu sou a Loreta, ginecologista e obstetra. Hoje a gente vai falar de hipertireoidismo. A gente está aqui com a doutora Lívia no nosso bate-papo. Vamos falar de hipertireoidismo. Lívia, antes de começar, alguém da produção tinha uma dúvida, mas a gente acabou achando interessante. Existe alguma forma de prevenir esse processo autoimune inflamatório da tireoide? Essa pergunta é bem frequente. Eu acho que o mundo todo busca prevenir a evolução, né, dessa inflamação. Tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo são inflamações, só que cada um dá uma resposta. O hipotireoidismo dá uma resposta lenta e o hipertireoidismo uma resposta bem rápida, mas ainda não existe uma prevenção dessa inflamação, né? Se eu comer mais, igual os alimentos que a gente falou no vídeo anterior, se a gente comer mais selênio, se a gente comer mais couve, vai prevenir inflamação? Não tem como. Isso é uma coisa que talvez a gente nem esteja mais aqui quando consiga ser tratada, né? E assim, uma coisa muito interessante é que essa inflamação, às vezes, muitas vezes, principalmente no hipertireoidismo, tá ligada a um estresse. Então, por exemplo, assim, morreu alguém que eu gosto, ou fiquei muito nervoso numa situação. Em geral, o hipertireoidismo, ele tem, se você vai conversar com o paciente, ele tem esse fator desencadeante. Um fator muito interessante. Mas isso. O que é hipertireoidismo, então, Lívia? Então, o hipertireoidismo é um processo autoimune também, ou seja, aquela mesma história do vídeo anterior, quem não assistiu, assista. E começa a ter uma agressão na própria glândula. Só que diferente do hipotireoidismo, ao invés de gerar uma resposta lenta, gera uma resposta rápida. Então, quais são os sinais e sintomas, né? Esses são mais fáceis, eu acho, pelo menos. Então, é aquela pessoa que você fala, senta aqui, a pessoa não consegue sentar, ela fica muito agitada, as mãos tremem. E no hipotireoidismo, a temperatura do corpo cai. No hipertireoidismo, a temperatura sobe. Então, quando você pega na mão do paciente, né, ou da pessoa que está com hipertireoidismo, você sente um calor até anormal. Então, a pessoa sua muito, vai ao banheiro várias vezes ao dia, né? Às vezes não é diarreia, nada disso, mas tem uma hiperdefecação, a gente chama. Aumenta o apetite? Muito, aumenta muito o apetite. É assim, né? O lado bom é que a gente come e emagrece. Por quê? Porque o seu metabolismo tá acelerado ao máximo. Mas é uma doença que causa muita coisa se fosse, ruim. Se fosse só isso, ia ser maravilhoso. Todo mundo quer ter hipertireoidismo. Só que o problema do hipertireoidismo são as sequelas que ele pode deixar. Quais são elas? Então, Lívia? uma das coisas, né? A arritmia, a alteração cardíaca é a principal. Às vezes a pessoa não sabe que tem problema na tireoide e ela chega com uma arritmia no pronto-socorro. O cardiologista lá no pronto-socorro faz o diagnóstico de hipertireoidismo. O tremor, o olho esbugalhado, né, que pode dar. E assim, esse emagrecimento, gente, ele é de massa magra, então você perde músculo. Não perde gordura? Não, perde tudo. Então você fica assim, e muito irritado. Então tem paciente que ele chega e briga com a esposa, né? Ou a esposa briga com o paciente. Quando eles vêm juntos, eu já até falo, olha, tenha paciência, porque realmente muitos chegam a se separar. Porque a pessoa fica muito irritada, ela briga no trabalho, briga no trânsito, não dorme à noite, nada. E o problema, acho que essas pessoas acabam achando que elas estão sendo altamente produtivas. Não durmo, emagreço. Então tô ótimo. Só que não, né? Tá muito mal. E tem essa questão do olho. Lembra que no hipotireoidismo, eu e a doutora Loreta, a gente falou assim, não tem um sinal específico do hipotireoidismo? Já no hiper tem, que é essa questão do olho, né? Não, mas tem gente que normalmente tem um olho grande, assim, ó, igual o meu, né? Mas ele dá uma protuída e fica vermelho. Muito também. vermelho. Lembrando que, assim, a gente tá falando mais do hipertireoidismo autoimune, mas a gente pode fazer um hipertireoidismo se a gente tomar a dose do remédio errada, por exemplo, né? Loreta. Isso aí eu nunca vi, me conta.
Sim, então, por exemplo, o paciente, ele às vezes ele fala assim, nossa, mas eu tô engordando, ou eu tô muito cansado, lembrando que não é só a tireoide, mas se ele já tem problema, às vezes ele mesmo aumenta a dose. E esse povo que toma remédio de tireoide para emagrecer ou que na fórmula tem remédio de tireoide, o que você acha disso? Isso também pode causar o hipertireoidismo. Então, essa parte do malefício, tá, pessoal? Ele vem associado a gente tomar uma dose excessiva de hormônio tiroidiano. Ah, mas eu emagreci. Ótimo, pra você ver. Você vai engordar. Acabou a magia. Em 15 dias ou menos, tá? Porque vem aquele ganho mesmo de fome, massa magra, gordura, né? Então, quando a gente engorda, emagrece de uma forma patológica ou doente ou induzida por alguma coisa muito ruim, em geral a gente reganha tudo rapidinho. Porque o cérebro, eu sempre falo para os pacientes, o cérebro sempre quer ter reserva. Então, perder peso é uma luta constante contra você mesmo. Sim. Porque o cérebro vai falar assim, tá, tamo bem, temos reserva aqui para 2 meses sem comer. Quando você começa a perder, ele vai recuperar o mais rápido possível. Agora, e uma dúvida, Lívia, e os ossos? Como ficam os ossos desses pacientes com hipertireoidismo? Então, existe mais chance de você ter, assim como você perde músculo, você perde gordura, você perde osso também, tá? Então, se você tem hipertireoidismo, existe mais chance de ter aquela famosa osteoporose. Osteoporose é pior qualidade óssea. Lembra que não é artrose, que é a dor no joelho. É pior qualidade óssea, levando principalmente a fratura, né? E como é que a gente trata esses pacientes com hipertireoidismo, Lívia? Então, a gente trata também com medicamentos, a gente pode fazer esse tratamento com medicamentos por até 1 ano e meio. E aí, o que acontece? Alguns voltam ao normal. Diferente do hipo, que em geral a gente tem que tratar... Contínuo, porque aí você teve uma destruição maior também, né? Isso. Então, às vezes, o paciente ele pode voltar ao normal em 1 ano e meio. Para os que não voltam, existem 2 tratamentos que a gente chama de definitivo. Então, um deles é a cirurgia, então retira a glândula. Ah, mas eu vou ficar com hipo? Vai, mas é bem melhor do que ficar com hiper, né? Que aí tem até um risco de vida. E um outro tratamento é o famoso iodo radioativo, que o paciente vai num laboratório e toma uma quantidade de iodo e queima aquela tireoide. Não mas sente o iodo dor. não é para a tireoide trabalhar, Lívia? Como é que vai queimar a tireoide? Isso, em grandes quantidades, ele pode entrar na célula e fazer, como a gente fala, lise celular, né? Quebra a célula, estoura a célula, lembra? Estoura a célula e aí essa tireoide acaba morrendo, tá? Isso acontece na mildarona, por exemplo. Se o paciente toma Ancoron, né, que é o famoso para arritmia, como ela é uma molécula que tem mais de 70% de iodo, então o que acontece? O paciente pode ter hipo ou hipertireoidismo. Loreta, uma dúvida que ele sempre tem é se usa ou não Lugol. Ai, nossa, é verdade, tava esquecendo disso, Lugol. Tem gente que prescreve Lugol, a Sociedade de Endocrinologia fez um vídeo sobre isso, então conta pra gente aí. Então, o Lugol também não precisa ser tomado, ele não vai regular a sua glândula, ele não vai tirar o processo autoimune da sua glândula, né? Que foi a dúvida aqui da produção. E então ele não vai ter um benefício. E, inclusive, ele pode trazer um malefício, desregulando a sua glândula, tanto para mais quanto para menos, para o hiper ou para o hipo. Porque o Lugol é uma substância que você manipula e nela tem uma quantidade de iodo muito maior do que teria em qualquer remédio que a gente use. Isso. Por mais que diluam, gente. Isso não é uma coisa comprovada, isso não é uma coisa boa. Na dúvida, procura o endocrinologista. Isso. Muito bem, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com seus amigos. Se tiver dúvida, qualquer coisa, escreve aqui embaixo que a gente responde, tá bom? E vejo vocês no próximo vídeo.